Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui para mais uma meditação bíblica, o oráculo do dia, e hoje vamos falar sobre perdão e restauração. E o texto bíblico que vamos ler está em Efésios capítulo 4, o último verso desse capítulo, que é o 32, e diz assim, ó: Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Duas coisas são importantes na vida cristã e para que ela perdure, continue, né? O perdão, ele é super importante, porque ninguém é perfeito. Estamos em constante evolução no sentido de santidade, construção de um caráter aos moldes de Cristo. E isso requer o esforço de cada um de nós. E por isso e para isso o perdão ele é significativo. Devemos perdoar uns aos outros tudo aquilo que nos ofende e todas as ofensas que fazemos. O perdão ele é super importante para a restauração. Ele traz a restauração. O perdão ele constrói. E por outro lado, né, o rancor, a discórdia, isso destrói. Então, Deus, através de Jesus, ele nos reconciliou consigo mesmo. Deus providenciou o perdão para nós através de Jesus. Então, nós devemos copiar esse atributo de Deus. O verso primeiro do capítulo 5 vai dizer assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, nós, como filhos de Deus, devemos imitar a Deus. É nossa responsabilidade estudar os atributos de Deus e imitar, porque Deus ele se agrada desse comportamento. Deus ele é assim, ele é misericordioso, ele é amoroso e ele perdoa-nos. Então nós também devemos exercer esses atributos. Mas falando aqui do verso 32, que a gente leu, duas características Paulo vai trazer aqui para nós, que nós devemos ser benignos e devemos ser misericordiosos. Ser benigno é buscar sempre o bem, é produzir o bem, é agir com bondade. Não somente isso, né? Vai além disso, mas de forma simples aqui para se tornar compreensível, é você sempre buscar o bem, né? Eu lembro sempre daquela explicação que o médico diz quando, por exemplo, alguém tem câncer, um tumor e tal, e aí a preocupação logo é saber se aquele câncer, se aquele tumor é maligno ou benigno. Porque quando é maligno, dificilmente vai ter como sanar, como curar, mas quando é benigno, ele não se espalha, ele é tratável. Então, até nisso, nós devemos ter essa consciência. Ser benigno é estar aberto a aprender, é estar aberto a ser tratado. E isso aqui nos traz um grande alerta para a nossa vida. A segunda coisa é a questão da misericórdia que ele fala nesse verso aqui, porque a misericórdia ela está derramada sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que a razão de não sermos destruídos é porque Deus derrama sobre nós a sua misericórdia. E a misericórdia, ela é além a misericórdia, se por um lado a graça é o que a gente recebe sem merecer, né? A graça é o favor imerecido. Por outro lado, a misericórdia nos impede de receber aquilo que merecemos. Então, a graça, você recebe um favor que você não merecia. A misericórdia é você não sofrer a punição que você merecia. Então, Deus, ele faz isso com a gente e nós devemos copiar. Muitas vezes você se sente ofendido ou você se sente prejudicado e aí você pensa assim, fulano merecia sofrer tal coisa. Mas quando você exerce misericórdia, é você não fazer aquilo que
a pessoa merecia. Então nós devemos ter esse pensamento nesse sentido aqui. E, por último, ele vai dizer a respeito do perdão, que como nós falamos no princípio, ele restaura, ele constrói. E por que tudo isso é importante? Porque isso estabelece paz. Nós devemos ser homens e mulheres de paz. Em Mateus capítulo 5, Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças, e existe uma bem-aventurança para os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, pense nisso, medite sobre essas coisas, pense em como você vai ser mais misericordioso, ser mais benigno, de como você vai agir em favor do perdão, em favor da paz, e com certeza Deus vai te abençoar. Que Deus nos abençoe, fique na paz e até a próxima.